Graça e paz, queridos, estamos de volta, estamos no ar com mais uma live, mais uma tarde de aprendizado, mais um momento de crescimento espiritual para as nossas vidas. Estamos aqui todos os sábados às 17 horas. Você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo posteriormente, seja pelo YouTube ou seja pelo Facebook, PR Geisel Santos, ou por alguma página de compartilhamento de um amigo seu que compartilhou em sua rede social, seja muito bem-vindo, que o Senhor venha falar ao seu coração, que o Senhor venha trazer conforto, que o Senhor venha trazer uma resposta para a sua alma através de tudo que nós temos a falar aqui nessa live. Fica com a gente até o final, compartilha, mesmo você que está assistindo posteriormente aí pelo YouTube ou pelo Facebook, permanece com a gente, não sai e não deixe de compartilhar, tá bom? Manda para frente, copia o link aí, manda no WhatsApp dos seus amigos, copia no Facebook, no Instagram. Eu tenho certeza que mais vidas serão abençoadas através dessa palavra, muito mais do que apenas você que está assistindo agora, mas os seus amigos nas suas redes sociais terão também a oportunidade de ouvir essa palavra e ser abençoado por Deus. Você que já está chegando, compartilha, avisa todo mundo aí que a gente já está online, tá bom? Não deixe de mandar para frente não, mas avisa todo mundo que a gente já está no ar. Nós estamos aqui já aguardando o pessoal entrar aqui, os irmãos já chegando conosco, sejam muito bem-vindos para participar com a gente aqui da nossa live semanal, todos os sábados, 17 horas. Lembrando que em março, dia 6 de março, se minha memória não estiver me traindo aqui, dia 6 de março, que é no sábado, primeiro sábado de março, 4 horas da tarde, nós estaremos dando início aos trabalhos do Centro de Formação de Pregadores Palavra Verdadeira. Para você que vem Vitória da Conquista, nós teremos o curso presencial aqui na cidade, aqui na IPRGVC, das segundas-feiras, às 7 às 9 da noite. Para você que mora fora de Conquista, você não vai ficar de fora desse curso. Nós teremos a versão online via aplicativo Zoom, todos os sábados, das 4 às 6 da tarde. Portanto, se você mora em Conquista, você tem a oportunidade de fazer esse curso presencial. Se você mora fora de Conquista, você vai poder fazer esse curso online. Um curso de apenas 6 meses, unicamente 6 meses, com matérias teológicas e matérias de adoração e intimidade com Deus. É um curso que vai te preparar para você se tornar não só um bom intérprete da palavra de Deus, mas também uma pessoa íntima do Senhor, que tem intimidade com Ele, que vive uma vida de adoração sincera e tendo conhecimento, tendo noção daquilo que você está vivendo, daquilo que você está pedindo, daquilo que você está recebendo de Deus. Não há coisa pior do que ver lugares profundos em Deus que a gente não acessa, simplesmente porque não sabe que eles existem. E por não saber que esses lugares existem, a gente não busca esses lugares, a gente não acessa esses lugares e a gente deixa de receber muitas coisas que estão escondidas nas profundezas de Deus, onde só o Espírito pode penetrar. E a função desse curso que o Centro de Formação de Pregadores Palavra Verdadeira vai trazer para você é justamente te mostrar esses lugares profundos em Deus, um lugar mais íntimo de Deus, para que ao longo de 6 meses você possa se preparar e assim ao final desses 6 meses você está apto para viver o sobrenatural do céu na sua vida, não só como alguém que ministra a palavra de Deus, mas como alguém que vive a palavra de Deus. Talvez você pergunte, pastor, eu não prego, eu não sou obreiro, eu vou fazer esse curso também? Sim, ele é para você, um curso de vida, um curso que você vai vivenciar esse curso na sua vida espiritual e vai mudar a sua forma de adorar com toda certeza. A partir do primeiro sábado de março, versão online das 4 às 6 da tarde, e a partir da primeira segunda de março, nós teremos a nossa versão presencial aqui na igreja, nas segundas-feiras, das 7 às 9 da noite. Então, não fica de fora, eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Centro de Formação de Pregadores, Palavra Verdadeira, mesma editora que já produz as nossas revistas de escola dominical desde 2011, onde já produzimos todo o nosso material e agora nós estamos vindo também com cursos para abençoar a vida das pessoas que têm interesse de crescer na presença de Deus. Hoje vamos falar um pouquinho do poder do nome de Jesus. Obrigado a todos que já estão conosco, sejam bem-vindos, a paz para todos vocês.
e fica com a gente até o final. Se você ainda não compartilhou, compartilhe agora, leva essa palavra um pouquinho mais longe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor Jesus que temos a liberar nessa tarde. A palavra que eu tenho a trazer hoje à tarde, eu ministrei essa palavra aqui no Natal, aqui na Igreja Pentecostal Reina Glória de Conquista, e falamos um pouquinho sobre os 5 nomes de Jesus que Isaías descreveu, Isaías profetizou em Isaías 9, versículos 6 e 7. Eu quero voltar nesse tema hoje com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência, falando num tom mais de estudo, para a gente compreender algumas coisas mais profundas, que às vezes na mensagem não tem como a gente conseguir ministrar tudo, haja vista que o culto ele tem o seu horário, tem tudo certinho, o tempo é reduzido, além do ambiente, que é um ambiente de culto e não um ambiente de estudo, e a gente precisa estar atento a toda essa série de detalhes aí quando a gente ministra na igreja. Mas hoje a gente volta no mesmo tema aqui, falando um tom de estudo, para compreendermos essa palavra de uma forma bem mais profunda, de tudo aquilo que Isaías tem liberado para nós, liberou para a gente nesses 2 versículos. Diz assim, Isaías 9, versículos 6 e 7, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. É interessante esse texto porque Isaías ele começa a profetizar a respeito da chegada do Messias. Ele começa a falar sobre o menino que haveria de nascer e ele profetiza. Há uma duplicidade de cumprimentos nessa profecia, mas a gente vai se apegar ao teor messiânico dela. E Isaías fala sobre aquele menino que nasceria, e ele diz assim, olha, o menino vai nascer, ele bota no passado, o menino nos nasceu, e o filho se nos deu. Entenda isso, o menino está nascendo, mas o filho está sendo dado. O menino nasce, a parte humana, a parte carnal de Jesus, né? Aquela parte humana de carne e osso, ela está nascendo ali numa manjedoura, o menino está nascendo, mas o filho, ele não nasce ali, a paz, meu querido, o filho ele não nasce ali, o filho ele é dado. Por quê? Porque no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e nada foi feito sem que por ele tivesse sido feito. Todas as coisas foram feitas exatamente por ele. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, diz que todas as coisas foram criadas nele, seja poderes, seja potestades, sejam principados, tudo foi criado nele. Então o menino nasce, a parte humana de Jesus nasce, mas o filho não nasce. Jesus é eterno, e eterno é aquilo que não tem princípio e não tem fim. Portanto, ele na condição de eterno, ele não tem um princípio, e o filho ele é dado. A parte divina de Cristo, ela é dada. A Bíblia diz que ele desceu da sua glória, ele se despiu de toda a sua glória, e ele desce agora em forma de homem, para humilhar-se a si mesmo, chegando a morrer uma morte de cruz. Então Isaías ele vai separar essas duas coisas, a parte humana da parte divina de Cristo. Ele diz, o menino está nascendo, mas o filho está sendo doado à humanidade. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o menino está nascendo, mas o filho não, o filho está sendo dado, o filho está sendo doado à humanidade. E Isaías ele consegue separar essas duas coisas de uma forma muito linda, muito ampla, ainda que muitas vezes a gente lê esse texto e passa despercebido esse pequeno detalhe que está no início do versículo 6 de Isaías 9. Isaías continua a profecia dizendo, o principado estará sobre os seus ombros e se chamará o seu nome. E quando Isaías está prestes a profetizar, a declarar qual seria o nome do Messias, Isaías ele muda o cenário, e ele agora não vai dar o nome do Messias, mas ele vai dar as características do Messias. Os 5 nomes, ou as 5 descrições que Isaías dá em Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, na verdade não são nomes próprios, não são nomes de uma pessoa, mas são características que descreveria. Ele está dizendo, olha, o seu nome será.
E ao invés de dizer o nome, ele está dizendo: eu vou dar as pistas, eu vou dar as características. Se você conseguir encontrar todas essas características em uma única pessoa, então você já sabe que você encontrou o Messias. Isaías, ele dá todos os atributos, ele fala: olha, se você conseguir encontrar esses 5 atributos em uma única pessoa, então você acabou de encontrar o Messias. E ele vai dar as características messiânicas. E quais são essas características? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías, ele separa essas 5 características e ele vai dizer: olha, do aumento deste principado e da paz que ele vai proporcionar não vai ter fim. Ele vai reinar para sempre. Nem o seu reinado vai ter fim, e nem a paz que ele vem conceder vai ter fim. Nem uma coisa e nem outra vai ter fim. Né, Leonardo colocando aqui, depois eu assisto. Vai ser uma bênção para a minha vida, amém, meu querido. Na verdade, hoje eu nem te esperei aqui. Que o Senhor visite você, a tua família aí, diante de tudo que ocorreu hoje, e receba as nossas condolências aí para esse momento difícil que vocês estão enfrentando. Vai lá na tua paz, em nome de Jesus. Ele está dizendo aqui nesse trecho, ele está dizendo: olha, nem o reinado dele e nem a paz que ele vem proporcionar vai ter fim, né? Nem uma coisa e nem outra. Ele vai, as duas coisas irão crescer e vão permanecer, aquilo que ele vem para estabelecer sobre a terra. E quais são os 5 nomes que Isaías vai dar para essa criança? Quais são os 5 atributos, as 5 características que Isaías vai apresentar? A primeira característica que Isaías diz: ele é maravilhoso. Primeira característica que Isaías descreve é que o Messias seria maravilhoso. Agora, volta no original dessa palavra, para a gente entender do que Isaías está falando. Quando Isaías usa o termo hebraico para descrever maravilhoso, ele está dizendo que Jesus seria, que o Messias seria extraordinário. Olha o que a palavra hebraica na verdade significa aqui, descrito para nós como maravilhoso. Ele será extraordinário, ele será singular e ele será incompreensível. Isaías está dizendo assim: olha, ele vai ser uma pessoa extraordinária. Qual a primeira característica do Messias? Ele será extraordinário. Alguém pode dizer: mas poxa, extraordinário é muito relativo, né? Eu posso achar alguém extraordinário por questões de opiniões, de opinião pessoal. Eu posso achar alguém extraordinário por questão de apego pessoal. Então Isaías, ele vai usar uma palavra que não significa só extraordinário, mas significa extraordinário, também significa singular. Isaías está dizendo: ele é único. Não vai ser um extraordinário que possa se comparar com outra pessoa. A beleza da maravilha do Messias vai ser de uma unicidade, uma singularidade, não vai ter como ser comparado com o outro, é incomparável. Ele é singular, ele é único. Queridos, estudos, psicólogos, psiquiatras têm se debruçado ao longo de séculos para tentar descrever a inteligência de Cristo, para tentar analisar a inteligência de Cristo, para tentar analisar a questão da historicidade de Cristo. E é interessante porque a conclusão que esses homens têm descrito em seus livros, em suas pesquisas, em seus trabalhos, é que seria impossível para a mente humana criar um personagem tão complexo e tão singular como Jesus. Porque a mente humana cria pessoas que são ou muito ruins, ou muito altruístas, ou muito boas. Elas não conseguem atribuir várias características. E de repente você tem um Jesus que é extremamente severo, mas ele é justo, ele não é mau, ele é bom. Ele é santo, ele exige santidade, mas ele faz isso com um amor que é indescritível, que é incomparável. Você tem o Messias, que é extremamente rígido contra o pecado, extremamente rígido contra o erro, mas que ele também senta para conversar com uma mulher pecadora, e ao final daquela conversa ele diz: seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Olha que coisa linda, olha que coisa ímpar essas características de Jesus. É um Deus extremamente amoroso, mas ele também é justo, e a gente tem dificuldade de entender isso.
Porque quando a gente fala que Deus é amor, a gente entende que todo pecado está liberado. Quando a gente fala que Ele é severo, que Ele é justo, a gente também entra em conflitos. Mas então Ele não é amoroso, mas a Bíblia diz que Ele corrige e castiga aquele que ama. Então Ele ama e corrige ao mesmo tempo? Sim, Ele corrige porque ama, e Ele é o mesmo que cura as feridas causadas pela correção. Olha que coisa linda, a singularidade de Cristo, a complexidade da simplicidade de Jesus. É uma simplicidade tão grande que se torna tão complexa. O Deus que é dono de tudo nasce numa manjedoura, de uma família simples, em um estábulo, porque não consegue vaga em uma pousada. O Deus que é dono do ouro e da prata viveu uma vida simples na terra e que passava de cidade em cidade pregando a palavra e recebendo ofertas de pessoas que queriam ajudar em seu ministério para poder se sustentar. O Deus que tinha poder para todas as coisas se deixou ser cuspido, ser chicoteado, ser humilhado, ser crucificado por amor a nós. Então a simplicidade de Cristo, ela é complexa, e é por isso que a palavra que Isaías usa para descrever maravilhoso também significa incompreensível. Isaías está dizendo, ele vai ser tão extraordinário, que vai ser uma peça única, e vai ser tão diferente, tão único, que ele vai ser incompreensível. Nicodemos, quando ele se encontra com Jesus, Nicodemos naquela ocasião estava ocupando o cargo de sumo sacerdote, e ele vai dizer: mestre, eu sei que tu és o Filho de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes, se de Deus não for enviado. Nicodemos reconhece dizendo: ninguém aqui na terra conseguiria fazer algo tão especial e ao mesmo tempo tão único, algo tão complexo e tão simples como o Senhor faz, dada a complexidade da simplicidade de Jesus. Porque Jesus é muito simples, irmãos, e a simplicidade de Cristo, ela é difícil para a gente entender, porque Ele é o Deus que está sobre todas as coisas, é aquele que está no seu trono, que controla tudo, que tem poder sobre tudo, mas Ele nos entrega algo chamado livre-arbítrio e nos permite tomar decisões. Ele atende a nossa oração. Imagina um Deus que está lá no céu, que consegue colocar a terra como descanso dos pés. É isso que a Bíblia diz. Ele põe a terra como descanso de seus pés. A Bíblia diz que ele é capaz de pegar o globo terrestre na palma da sua mão, que ajunta as águas do mar em sua mão, e chama as estrelas pelo nome, como ele fala com Jó, e lança os raios aonde ele quer lançar. Imagina a grandeza desse Deus. Pastor Fernando chegando aqui em nome da igreja Aliançados na Graça. Deus abençoe, meu querido. E imagina a grandeza desse Deus. Agora imagina que esse mesmo Deus, que é tão grande, que tem aí 7 bilhões de pessoas para cuidar, esse Deus, ele acha no meio do planeta, dos planetas ele encontra a Terra, encontra a América do Sul, encontra o Brasil, encontra aí a Bahia, o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, o Amazonas, ou lá onde você mora, encontra teu estado, encontra a tua cidade, encontra a tua rua, encontra a tua casa. E quando dá no outro culto, ainda usa alguém para dizer: eu ouvi a oração que você fez no seu quarto. Você consegue imaginar isso? O Deus que fez os céus e a terra, que está acima de tudo, que é tão grande que a terra lhe serve de descanso dos pés, ele entra no teu quarto, ele ouve a tua oração, e mais do que isso, ele mora em teu coração, mora aqui dentro. Agora imagina a grandeza desse Deus, a complexidade desse Deus, que sendo tão grande, ele se faz tão simples, e ele consegue chegar perto de você, ouvir o que você está falando no meio desse mundo de pessoas, de bilhões de pessoas. Ele consegue ouvir o que você está falando, ele atende a tua oração, e ele te abençoa. Ele atende a tua oração, e ele derrama a graça dele sobre você. Por isso que Isaías é chamado de maravilhoso, que quer dizer extraordinário, singular, incompreensível. Se Isaías para, como eu falava com os irmãos aqui no Natal, se Isaías parasse unicamente nesse maravilhoso, irmãos, ele já teria descrito o Senhor de capa a capa, de ponta a ponta.
Ele já teria descrito o Senhor com todas as suas virtudes, porque a palavra que ele usa para descrever o Senhor como maravilhoso, ela é muito completa. Ela mostra a beleza da grandeza de Deus, ao tempo que a beleza da sua simplicidade, de parar e ouvir uma conversa repleta de erros gramaticais, repleta de erros de ideias, mas ele para, entende teu coração e atende aquilo que a tua alma está pedindo. Olha que coisa linda, que bênção de Deus. Esse é o Deus que a gente serve. Mas tem mais 4 características que a gente vai estudar um pouquinho mais. Tá bom? Minha mãe entrando aqui, eles estão assistindo com meu pai, Deus abençoe. O pastor Fernando aqui brincando, sou teu fã. É bênção de Deus, estamos juntos, meu nobre. Segunda característica, Isaías vai chamá-lo de conselheiro. Algumas traduções tiraram a vírgula aqui, juntou com maravilhoso conselheiro, ou maravilhoso em conselho. Não está errado, porque ele é um maravilhoso conselheiro também, mas a Bíblia vai tratar isso de forma separada. Ok? A palavra que Isaías usa para conselheiro aqui é aquele que determina, é aquele que planeja e é aquele que executa um propósito. É aquele que determina, é aquele que planeja e aquele que executa um propósito. Agora olha a beleza disso aqui. Aquele que planeja, aquele que determina. Quando a gente fala de um conselheiro, a gente imagina aquele que senta no nosso sofá, ou numa cadeira, à mesa, ou num gabinete e começa a te dizer o que fazer. Olha, faz isso aqui que vai ser melhor, faz isso aqui que vai dar certo, faz isso aqui que vai funcionar melhor para você. Olha, não faça isso porque vai dar errado, não faça aquilo. O conselheiro, a gente imagina muito aquele que determina o que deve ser feito e aquele que determina o que não deve ser feito. A gente tem essa visão do conselheiro, né? Daquele que determina. Mas Isaías usa uma palavra para descrever Jesus como conselheiro, e ele vai mais além, porque a palavra que Isaías usa, ele é alguém que determina, mas depois ele também planeja, e no final ele executa. Então o Senhor, ele te dá todo o conselho, toda a mentoria do que deve ser feito, mas ele não para por aí, ele também é o que planeja. Então ele, depois de te falar tudo o que deve ser feito, ele te ensina como fazer nos pormenores, ele te ensina como fazer nos mínimos detalhes, ele te ensina como fazer, ele te dá o planejamento do que deve ser feito, o planejamento daquilo que deve ser executado, o planejamento daquilo que deve ser feito, e ele faz todo um plano para você. Então ele não só te manda, diz vai fazer isso, não, ele te capacita para fazer, ele te prepara para fazer, ele te deixa preparado, capacitado para fazer aquilo que ele está determinando. Amém, meu queridão? Deus te abençoe. Amém? E ele te prepara para fazer tudo aquilo que ele está determinando para você. Então o Senhor não só te manda fazer coisas, ele te capacita para fazer essas coisas. Mas mais do que isso, ele é o que determina, ele é o que planeja, mas ele também é o que executa. É interessante porque se o Senhor vai fazer algo, por que ele está me ensinando a fazer? Primeiro me ordenando a fazer, depois me ensinando a fazer. Porque Deus quer um posicionamento da gente. Ele espera que a gente ouça sua palavra, seu conselho, e depois de ouvir o seu conselho, que a gente se posicione para fazer, que a gente se deixe ser capacitado para fazer, que a gente se permita ser capacitado para fazer. E depois de a gente se permitir ser capacitado para fazer, aí agora ele se posiciona e faz em nosso lugar. Olha que coisa linda. O Senhor não faz enquanto a gente está parado. O Senhor não faz enquanto a gente simplesmente está ali estacionado. Eu estou aqui no canto aqui parado, estacionado, o Senhor mandou fazer, eu não vou fazer. Não, ele espera que a gente se posicione. Ele espera que a gente se coloque de pé e diga, eu vou fazer. Que a gente se coloque de pé e diga, Senhor, eu vou executar isso aqui. Eu vou colocar isso aqui em prática. Eu vou me colocar de pé e fazer isso aqui acontecer. E quando a gente se coloca de pé, que a gente se posiciona para fazer, o Senhor se levanta e faz aquilo que precisava ser feito. Porque Ele só queria o nosso posicionamento. É por isso que Ele sempre vai dizer nas profecias, põe-te em pé e eu falarei contigo. Se posiciona. Quando Ele vai falar com Jeremias, ele diz, Jeremias, cinge os teus lombos. O que Ele está dizendo? Aperta o cinto.
né? Eu não quero você aqui mal banhado, não quero você aqui, eu vim profetizar todo mal vestido. Ele cinge teus lombos, aperta o cinto, se arruma, se prepara, eu vou te enviar. Aí Isaías diz, mas Senhor, eu não sei falar, eu não sei de Isaías. Não é você que vai falar, sou eu, porque ele determina, ele planeja, mas no final ele também executa. E para que o Senhor me leva? Ele me leva para poder me honrar. Enquanto eu glorifico o nome do Senhor, ele tem prazer em me honrar. E é interessante porque eu não posso ficar nem com a honra nem com a glória. Eu falava sobre isso quinta agora na SEMAP, ministrando na igreja do pastor Jorge Costa. Nós não podemos ficar nem com a honra nem com a glória. Você precisa dar a honra e a glória para Deus, mas no momento em que você dá a glória ao Senhor, dá a honra ao Senhor, ele te devolve a honra. Ele tem o prazer de honrar você. Se você ficar com a honra, ele te desonra. Eu digo com a honra primária. Quando você vai lá ministra, Deus te usa e você ficou com a honra, você ficou com a glória, Deus vai te desonrar. Mas se você tiver a coragem de entregar para Deus a honra e a glória, meu irmão, ele vai te honrar de forma poderosa. Ele tem prazer em ficar com a glória e te devolver a honra. E quando é ele quem te honra, você não precisa ter medo de receber essa honra, porque agora não é a honra dos homens, mas é a honra que provém de Deus. Então por que o Senhor precisa que eu me posicione, pastor? Se ele é o que determina, o que planeja e o que executa, se ele é o conselheiro que me diz o que fazer e no final é ele que faz, porque Deus tem prazer em me levar junto para ver o que ele está fazendo, e ele tem prazer até que algumas pessoas venham a achar que foi eu que fiz, ainda que cabe a mim chegar para essas pessoas e dizer, não foi eu, meu irmão, foi Deus. Mas Deus tem esse prazer, irmãos. Deus tem esse cuidado. Eu falava isso essa semana ministrando, irmãos. Para que Deus precisa da gente para curar alguém? Por que Deus precisa que eu coloque minha mão sobre o enfermo para que alguém seja curado? Se em nada ele precisa de mim, o poder vem dele, é para ele, volta para ele, não tem nada a ver comigo, não, que eu bote a mão ou que eu deixe de colocar, quem vai curar é Jesus. Mas por que ele ensinou e instruiu e ele anima isso, incentiva isso, que alguém vá lá e ore pelos enfermos, que os presbíteros da igreja unjam os doentes, que os enfermos recebam orações, que a gente ore uns pelos outros, porque ele tem prazer em te honrar. Ele não precisa de mim nem de você para fazer um milagre, mas ele tem prazer em te levar junto para honrar você, e no final você sai dali honrado, você sai dali abençoado, e o nome de Jesus sai dali glorificado. Então, se o Senhor está te chamando para uma obra, para uma chamada, não tenha medo de assumir tua chamada, não tenha medo de assumir o teu propósito. Se o Senhor está te mandando, não olhe para as tuas incapacidades, para as tuas inferioridades, sejam elas psicológicas ou reais, mas entenda que se Ele está te convocando, não fala para aquele que vai por conta própria, mas se o Senhor te chamou, Ele vai garantir, Ele vai te sustentar. O poder dele vai ser suficiente para sustentar você, e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Queridos, pega isso porque é muito forte, e eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida através dessa palavra, do que Deus já tem ministrado no nosso coração, e que Ele vai fazer também através de você. Apenas se posicione, apenas creia, apenas acredite e se coloque na posição. Se coloque na posição para poder dizer, Deus, eis-me aqui, usa-me a mim, cumpra-se em mim a tua vontade, e Deus vai te usar de forma poderosa. Na verdade, Ele vai fazer em seu lugar. Quando você se posicionar e aceitar o ID, Ele vai fazer em seu lugar, e você ainda vai voltar achando que foi você que fez, porque Deus é muito lindo, Ele tem prazer nisso. Amém? A terceira característica que Isaías usa é Deus forte. E essa expressão Deus forte é a forma ocidental que a gente tem de pronunciar a palavra El Shaddai, que é também muito usada, que muita gente nem sabe o que significa El Shaddai, então agora você já concilia, né? Deus forte, Deus todo-poderoso, tudo isso tem a ver com El Shaddai. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 17, versículos 1 e 2, ministrei essa palavra essa semana novamente, e cada vez que eu ministro, eu vejo que Deus tem algo novo para a gente, que Deus tem uma coisa nova para falar aos nossos corações, e a gente sai abençoado. Gênesis 17, versículos 1 e 2 diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Se a gente for para Mateus 28, 18,
Jesus saindo do sepulcro, ele vai dizer: "A-me dado agora todo o poder nos céus e na terra." Agora, queridos, olha que coisa mais linda. Se a gente volta para Gênesis capítulo 17, versículos 1 e 2, da fala de Deus com Abraão, o Senhor se apresenta a Abraão, porque o Senhor estava fazendo uma série de promessas, e dentre essas promessas, estava a promessa de que Abraão teria um filho, de que esse filho ia ser pai de gerações, e que ia surgir uma nova nação, e milhares de pessoas, a partir desse filho de Abraão. Problema: Abraão está com 100 anos de idade, ele já cessou o seu vigor, sua esposa está agora por volta de 93 anos, também já com o seu vigor cessado, e aí Abraão começa a questionar ao Senhor, dizendo: "Deus, como que isso vai acontecer? Não é possível acontecer mais. Eu já sou velho, minha esposa já é velha, não tem mais como." E aí o Senhor vai se apresentar dizendo: "Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, só anda na minha presença, ser perfeito, que eu te multiplico grandissimamente." O que Deus está dizendo com Abraão? Dizendo: "Abraão, o poder não é teu, a força não é tua, não é você que vai conseguir, eu sou Deus Todo-Poderoso." O que ele está dizendo para Abraão é: todo o poder, Abraão, vai sair de mim e através de mim. Quem vai fazer sou eu. Para você receber, você só precisa estar na minha presença." Queridos, isso é muito forte, porque quando nós somos enviados para algo, quando nós somos enviados para um propósito, quando nós somos enviados para um chamado, nós apresentamos todas as nossas limitações a Deus, nós apresentamos todas as nossas limitações aos pastores da igreja. "Não, eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não tenho como fazer isso, a gente tem uma série de motivos para não fazer. E por que a gente tem uma série de motivos? Porque todas as nossas limitações, elas vêm em nosso rosto, elas vêm sobre nós, e a gente lança diante de Deus, ou diante de quem Deus está usando para nos levantar, e a gente diz: "Eu não consigo." E o que Deus está falando para Abraão é: "Abraão, nunca foi sobre o teu poder, nunca foi sobre o que você podia fazer, porque você não pode. Você está certo ao dizer que não consegue, você está certo ao dizer que não tem capacidade, você está certo ao dizer que você não dá conta. A única coisa que você não está certo é em dizer que não vai fazer, porque não vai conseguir." Porque o que o Senhor está dizendo é: "Anda na minha presença e o meu poder vai executar por você." Não é o seu poder, não é a sua capacidade, não é o seu preparo, é o poder daquele que é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Se você anda na presença dele, se você anda perfeito diante dele, ele garante a execução da promessa, ele garante a realização do milagre. Meu irmão, quando a gente entende isso, que não é sobre a nossa capacidade, que não é sobre o nosso QI muito alto, não é sobre o nosso preparo, nunca foi sobre nós, queridos. Nunca foi sobre nós. Quando a gente olha a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, sempre foi sobre Deus. É Deus quem planeja, é Deus quem determina, é Deus quem planeja, é Deus quem executa. A gente só precisa se posicionar para que Ele faça um milagre e a gente ainda seja honrado junto. Por quê? Quando Deus cura alguém através de uma oração minha, foi eu que curei? Não, eu não tenho condições de curar. Foi Deus que curou. Mas Ele me colocou lá naquele momento para quê? Foi para me honrar. Ele não precisava de mim, Ele não necessitava de mim, eu não ia ajudar em nada. O que eu fui fazer lá? Deus me levou para ser honrado por uma coisa que quem ia fazer era Ele, por uma coisa que unicamente o nome dele é que devia aparecer. Mas Ele tem prazer nisso. Deus tem prazer nisso. Ou por que Ele faz isso, pastor? Eu não faço ideia. Não há uma razão lógica, racional para isso. Quando Deus te coloca na frente de alguma coisa, quando Deus te chama para um determinado chamado, meu irmão, você olhando para si mesmo, você vai achar centenas de limitações. Mas quando você entende que você só precisa estar na presença, e Ele vai determinar, Ele já está determinando, Ele vai planejar e Ele vai executar, e Ele só está te colocando lá para te honrar,
Quando você compreende isso, você se posiciona. Você diz: Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer, eu vou instalar, Senhor, eu vou desembanhar a espada e vou para essa peleja. E quando você chega na peleja, ele fala, como falou para Gideão, só começa a clamar que eu vou fazer um grande reboliço no meio do arraial. Ele fala, como falou para Josafá em Crônicas 21, olha, só começa a adorar, só começa a louvar e marcha até o lugar da batalha. E a Bíblia diz que quando Josafá chega lá, os inimigos haviam brigado entre si, eles mesmos se destruíram. Mas Deus deixou eles irem até o lugar da batalha. Deus deixou eles irem para o arraial, porque Deus quer pessoas posicionadas. Agora, para que Deus te leva lá? Para te honrar, para te abençoar. Agora a gente não entende isso, a gente diz: não, mas a minha capacidade é limitada, a minha capacidade não dá, a minha capacidade é isso, mas nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós, não a nós, Senhor. Sabe, sempre foi sobre Ele, sempre foi sobre Ele, e é a capacidade dEle, é o querer dEle, é a ação dEle, é o poder dEle, é tudo sobre Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, vem dEle, funciona por causa dEle, e a glória retorna para Ele. Ele nos inclui em seu projeto. A gente fala assim: eu estou fazendo a obra de Deus, né? Quantas vezes a gente fala isso? Estou fazendo a obra. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, a obra de Deus só Deus faz. A obra de Deus só Deus pode fazer. Nós não temos condição de fazer a obra de Deus. Agora, nós somos participantes da obra de Deus, e Ele nos inclui nessa obra para honrarmos como filhos, para manifestar ao mundo quem são os seus filhos. Ele não precisa da gente para salvar, Ele não precisa da gente para curar, Ele não precisa da gente para libertar, Ele não precisa da gente para nada, mas Ele nos usa para quê? Para mostrar ao mundo quem são seus filhos, para honrar seus filhos. Eu, na condição de pai, às vezes deixo meus filhos me explicar uma coisa que eu já estou morrendo de saber. Às vezes uma semana antes foi eu que ensinei isso para eles, e eles estão tentando me ensinar agora, e eles querem explicar de novo, e a gente, na condição de pai, para, às vezes até enjoativo, né, cansativo, a gente para e ouve, e eles dão toda uma explicação para mostrar o quanto são inteligentes, e no final a gente finaliza aquela conversa com: parabéns, uau, você conseguiu. Não, eu faria 10 vezes melhor, mas eu quero honrá-los como filhos, eu quero incentivá-los como filhos. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que, na verdade, Deus só está nos incentivando, nos honrando de coisas que Ele não necessita de nós, de coisas que Ele sozinho faria melhor do que a gente, na verdade, está até atrapalhando, mas Ele tem prazer em nos honrar como filhos amados. Então, não tem a ver com a tua capacidade. Quando Deus te dá uma chamada que vai além do que aquilo que você acha que é a sua capacidade, queridos, na verdade, Deus está te dando a oportunidade de ser honrado. Deus está te dando a oportunidade de ter o teu nome honrado também em algo que Ele vai fazer. Ele está te incluindo em algo que Ele pretende fazer. Então não rejeite essas oportunidades por olhar para si mesmo e dizer: não, mas é porque eu não tenho capacidade, eu não tenho isso, não tenho aquilo outro. Ele está dizendo a Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso, só anda na minha presença. Você não pode sair da presença. Não adianta você assumir o chamado e depois abandonar a presença, fugir da oração, fugir do lugar secreto. Você vai arrumar problemas, você vai ter problemas sérios. Então não saia da presença, anda na minha presença, ser perfeito. Ou seja, você buscar a intimidade, você buscar a santidade. E Ele está dizendo: eu, o Senhor, te abençoarei. Eu, o Senhor, te multiplicarei. Eu, o Senhor, farei através de você. Eu, o Senhor, vou executar quando você estiver no lugar. Então, queridos, sempre foi sobre Ele. Tem tudo a ver com Ele. É o Deus forte, o Deus Todo-Poderoso. Você só precisa estar posicionado. E Deus é quem vai executar. Isso que hoje você está com medo de executar, por achar que vai ser na sua capacidade, no teu jeito de fazer. Ah, pastor, mas é o meu preparo, isso. Não, querido, não tem a ver com você. É Deus te convidando para te honrar. Quem vai fazer é Ele. Quem vai executar é Ele. Mas Ele precisa que você esteja posicionado para que você receba o que Ele quer te dar por meio desse chamado que Ele está te dando. Olha que coisa linda. Espero que Deus tenha falado ao seu coração através desse tópico. De verdade.
porque talvez você está aí com tantos medos sobre o que Deus tem colocado no teu coração, e na verdade é Deus te condicionando para algumas coisas que Ele quer fazer por meio de você e você ainda não está entendendo. Amém? Que Deus te abençoe. A quarta característica que é Pai da eternidade. Salmos 90, verso 2, o salmista escreve assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Agora veja que coisa linda. Lembra quando a gente falou lá em Maravilhoso que a simplicidade de Deus é tão simples que é complexa, né? Há uma complexidade da simplicidade, porque Ele sendo tão grande se apresenta tão simples que isso se torna complexo em nossa mente. Porque quanto mais eu tenho aqui na terra, mais invocado eu fico, mais se achando eu estou. E Deus não, Ele tem tudo e Ele simplesmente baixa ao nosso nível e conversa com a gente. Meu Deus, não dá para descrever, descritivo. Isaías estava certo ao chamá-lo de maravilhoso, como extraordinário, singular, indescritível, incompreensível. Olha isso aqui: de eternidade a eternidade tu é Deus. Agora lembra que eu comecei falando que eterno é algo que não tem começo e não tem fim. Agora, se a eternidade não tem começo e ela não tem fim, como é que o Senhor está dizendo que de eternidade a eternidade? Ele passou de uma para outra. Como isso foi possível, eu não sei. Mas Isaías está dizendo de eternidade, que não teve começo e não tem fim. Então, teoricamente, não acabou. Mas de uma para outra eternidade, ele permanece sendo Deus. Isaías está querendo colocar, e por isso Isaías é chamado de Pai da eternidade. Porque quando a eternidade disser, eu sou antes de tudo, né, a gente vai chamar isso de antropopatia ou antropopatismo, que é justamente atribuir sentimentos humanos a algo que é inanimado. Então imagina a eternidade entrando nessa antropopatia aqui, ela recebendo sentimentos, e a eternidade começando a se gabar e dizendo assim: não, eu sou melhor do que todo mundo, eu sou antes de todos, porque eu não tenho começo e não terei fim. Imagina que a eternidade tivesse esse poder de ter esses sentimentos, e aí o Senhor se apresenta e diz: mas eu sou teu Pai. Ah, mas eu não tive começo, foi eu que te criei. Se você não tem começo, imagine alguém que é antes de você. De eternidade a eternidade, Ele é Deus e Ele é Pai da eternidade. Isaías quer mostrar o quanto isso é grande, o quanto esse Deus é grande, o quanto Ele é longínquo ou para trás ou para adiante. Ele é Deus. Não é e vai continuar sendo, Ele é Deus. Tentaram corrigir esse versículo em algumas versões e foi uma pena. O Senhor vai colocar desde os tempos antigos: eu sou Deus. Ah, não, eu era, não, eu sou. Ele é o que é, de eternidade em eternidade, de geração em geração, de século a século, de milênio a milênio. Ele é Deus. No princípio não é eu era, no princípio eu sou. No futuro eu não vou ser, no futuro eu sou. É assim que Deus se apresenta: eu sou o que sou. A palavra Yahvé quer dizer exatamente isso: eu sou o que sou, eu me sustento, eu habito em mim mesmo. Meu irmão, tem coisa que só chegando no céu para a gente entender. Só chegando no céu. Tentar entender isso aqui na terra é pedir para ficar doido. Tentar entender isso aqui na terra é pedir para enlouquecer, porque não dá, a nossa mente humana não cabe. Se de eternidade ela não tem começo nem fim, só diz de eternidade a outra eternidade. Como assim outra? Eu permanecendo Deus. A eternidade não tem começo, mas eu sou o Pai dela. Eternidade não tem começo, mas sou eu que a criei. Olha que coisa linda, a grandeza desse Deus, a grandeza, a grandiosidade. João vem escrever no capítulo 1, dizendo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está falando da palavra que é o próprio Jesus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora olha o que Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Paulo está dizendo: essas coisas foram criadas por ele, foram criadas nele mesmo,
foi criado por Ele, estão subsistindo nele, é como se o mundo tivesse sido criado na palma de sua mão, estão subsistindo nele e elas existem para a glória dele. É justamente para a glória dele. Ele é antes de todas as coisas. Versículo 17, Colossenses 1. E todas as coisas subsistem por causa dele. Se ele não quiser que elas mais existam, elas não vão existir. Tudo existe, seja principado, potestade, coisas visíveis ou invisíveis. Fala do mundo físico e do mundo espiritual. Tudo foi criado por ele, existe por causa dele, permanece por causa dele e é para a glória dele. Olha que coisa linda esse Deus. Por isso que Isaías vai descrevê-lo como Pai da eternidade. Porque mesmo aquela que não tem começo e não tem fim, Deus a criou. Deus é o seu Pai. Deus é o seu Criador, porque Ele é antes de tudo. Ele é antes de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, dentre inúmeras outras referências, Ele é antes de tudo. Minha esposa está colocando minhas páginas aí, Facebook e YouTube, tá bom? Entra lá, curta, segue, se inscreva, acompanha nossas páginas na rede social, também no Instagram como PR Geisiel Santos, tá bom? Nos acompanha e fica por dentro aí de nossas ministrações que temos feito. Nessas páginas aí existem centenas de ministrações, mensagens, estudos, tanto minha quanto da minha esposa também, a missionária Daniela Santos, tem mensagens lá maravilhosas. Se você entrar no YouTube, é até melhor que já está tudo organizadinho, umas playlists. Você entra no canal do YouTube que está aí, se inscreve lá, ativa o sininho e vai em playlist. Você vai encontrar já tudo separado, as lives, as mensagens minhas, mensagens delas, vai estar tudo organizadinho lá para você maratonar aí no próximo feriadão, tá bom? Então entra lá no YouTube e dá uma olhada que já está tudo bem organizado lá na página. Você entra na página, se inscreve, tá certo? Ativa o sininho, depois vai em playlist, porque às vezes no Facebook vai descendo naquela sequência e pode ficar meio perdido. No YouTube já tem playlist, então fica tudo bem organizado para você já ir diretamente naquilo que você quer e facilita o seu entendimento. Mas curte a página aqui do Face, porque assim você é notificado, já vista que as lives elas entram ao vivo apenas pelo Facebook, ok? A última palavra que Isaías vai descrever, a última característica é príncipe da paz. Em João 14, versículo 27, Jesus vai escrever dizendo: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. Olha que coisa linda, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu estou te dando, mas ela não é como a que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, ela tem pelo menos 3 características. Ela é circunstancial, ela é geográfica e ela é mercantilista, ela é negociável. Então ela é circunstancial por quê? Porque ela depende da circunstância. Mas Deus abençoe grandemente o pastor Gesiel, Deus abençoe minha irmã, obrigado por estar aqui com a gente. Deus abençoe com seus comentários, por favor. Ela é circunstancial, a paz que o mundo dá, porque ela depende da circunstância. A paz do mundo, ela sempre vai depender de uma circunstância favorável. Se a circunstância é boa, eu estou em paz. Se a circunstância é ruim, eu não consigo estar em paz. Então a paz do mundo, ela é circunstancial. A segunda característica da paz natural, da paz que o mundo dá, é que ela é geográfica, ou seja, existem locais em que eu consigo estar em paz. Existem locais em que eu entro e que eu fico em paz. Eu passo por determinada rua, eu fico em paz. É uma rua movimentada, bem policiada, está tudo certo. Mas eu passo por uma outra rua que está deserta, que as lâmpadas estão queimadas, e eu vou passar por aquela rua atemorizado, desesperado. Porque a paz que o mundo dá, ela é circunstancial e ela é geográfica. A terceira característica que a paz que o mundo dá é que ela é negociável, ela é mercantilista. Ou seja, eu acho que eu consigo comprar a minha paz. De que forma? Contratando empresa de segurança, colocando sistema de alarme, colocando câmeras, colocando isso e aquilo outro, e eu vou dormir tranquilo, porque eu estou pagando por uma noite de sono. Eu estou pagando por uma paz, que na verdade não é a verdadeira paz.
Então a paz do mundo ela é circunstancial, ela é geográfica e ela é mercantilista, ela é negociável. Agora a paz que Jesus dá, porque ele diz não é como que o mundo dá? Porque a paz que Jesus dá, ela não se baseia na circunstância, ela se baseia no poder de Deus. A circunstância está dando tudo errado, mas eu estou confiante que vai dar certo, porque eu confio no Deus, eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Eu confio nele e acredito que se o meu Redentor vive, ele vai se levantar para resolver a minha causa. Se a paz que Jesus dá, ela é descrita, por exemplo, em Abacuque capítulo 3:17, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que ovelhas sejam arrebatadas do curral, que os bois sejam roubados, ainda que tudo dê errado, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele é a minha rocha, o meu sustento, ele vai fazer meus pés saltarem como os das costas. Olha que coisa linda, Abacuque acaba de receber um recado de Deus, de que a nação vai entrar em guerra, que tudo vai ser destruído, que o povo vai ser levado cativo, e a oração que ele faz é: ainda que tudo deu errado, eu vou me alegrar no Senhor. Então, queridos, a paz do Senhor dá é diferente, por isso ele é o príncipe da paz. É por isso que lá Isaías vai dizer: olha, o aumento do seu reino e da sua paz não vai ter fim. Essas duas coisas permanecem para sempre, o seu reinado e a paz que ele concede, porque ela não depende da circunstância. O mundo vai estar de cabeça para baixo, você vai estar em paz, confiando no Deus que você serve, confiando no Deus que te fez uma promessa, confiando no Deus que te falou algo, que ia fazer, te falou que ia executar. Então a paz que Jesus dá, ela não é uma paz que depende de circunstância, ela não é uma paz geográfica. O salmista fala sobre isso: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu está comigo. Estou no vale da sombra da morte, mas eu não vou temer, a tua vara e o teu cajado me consola. Olha que coisa linda, ela não depende do lugar, ela não depende da geografia. Eu vou então tentar o Senhor meu Deus? Não, o pastor Derivan ministrou sobre isso aqui há uns dias. Nós não podemos usar a nossa fé para agir irresponsavelmente. Eu tenho fé, então eu vou fazer tudo. Não, Jesus falou: não vou tentar o Senhor. Quando Satanás tentou fazer ele pular de cima do templo, ele disse: eu não vou tentar. Por quê? Nós não vamos tentar ao Senhor. Agora, queridos, eu preciso ter meu coração em paz e entender que se eu precisar estar em determinado lugar, há uma necessidade de estar ali, o Senhor vai cuidar de mim. Se há uma necessidade de eu estar ali, se o Senhor está me enviando para ali, Ele vai zelar pela minha vida, Ele vai zelar pelo meu coração, Ele vai garantir a minha paz. Então, não dependa da geografia, não dependa da circunstância e não dependa da negociação, porque a paz de Jesus ela não pode ser comprada. Ela já foi comprada, ela já está paga, nós só precisamos tomar posse dela. A paz de Jesus não está mais à venda, porque Ele já pagou por ela. Hoje Ele nos dá ela de presente, não foi de graça, Ele pagou por ela, Ele comprou com alto preço, mas hoje Ele nos concede gratuitamente por meio da graça, por meio da graça de Deus. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículos 19, 20, 21 e 22. Porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, então tanto as que estão na terra como as que estão no céu, e vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne e pela morte, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e culpáveis. O Senhor está dizendo: olha, você precisa ter paz, porque Ele já te reconciliou com Deus através dEle mesmo. Ele garantiu a tua paz, Ele tirou você lá do lamaçal que você estava, Ele pegou você lá daquele lugar de fraqueza, de erro que você estava, sendo inimigo de Deus, afundado no pecado, e Ele garante a sua paz. Ele garante que você está salvo, que a tua entrada no céu está garantida. Ele diz: quanto à salvação, permaneça em paz, porque Jesus já te reconciliou com o Pai, já garantiu a sua entrada no céu. Olha que coisa linda. Agora existe mais um nome, eu vou finalizar com ele, que não está nessa lista que nós lemos aqui de Isaías 9, mas está em Isaías capítulo 7, versículo 14, que é Emanuel. E diz assim: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel.
Agora olha que coisa linda, Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, esse nome vai ser reproduzido pelo anjo quando ele está falando com José, o anjo Gabriel falando com José, ele vai repetir essa profecia, e ele vai dar a tradução, ele diz assim, olha, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mais uma vez, o Senhor ele promete falar o nome, e na verdade ele dá uma característica, ele dá um atributo de Cristo. E ele vai dizer, olha José, o nome da criança era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Agora olha essa coisa que maravilhosa, porque quando a gente pega a palavra Emanuel, vai estudá-la mais a fundo, vai estudá-la na sua profundidade, a gente percebe que Emanuel é um pouco mais do que Deus conosco. Emanuel ele tem um sentido de Deus dentro do homem. Olha que coisa linda, não é só Deus do lado do homem andando com a gente. Quando a gente pega essa palavra e vai botar ela no seu original, ela significa exatamente não apenas Deus andando do lado, mas Deus andando dentro do homem, Deus andando dentro do coração do homem, Deus habitando no ser humano. Então quando ele está dizendo o nome será Emanuel, ele não está descrevendo o nome, tanto para Maria quanto para o próprio José, a ordem de colocar o nome do menino de Yeshua, que chegou para a gente de uma forma latinizada como Jesus. Não há nada de errado com isso. Yeshua, por exemplo, era uma versão grega, aramaica, mais puxada para o grego aramaico da palavra Josué, né, que era Joshua, que a gente tem na Bíblia como Josué, significa o Salvador. No grego que chega como Yeshua, que quer dizer Jesus, que significa o Salvador, e cá no latim a gente vai ter Jesus. Então Josué e Yeshua, Jesus, são apenas formas diferentes de pronunciar o mesmo nome. Olha que coisa legal, né? Joshua, Yeshua e Jesus é a descrição do mesmo nome, um no hebraico, outro no grego, outro no português. Aí algumas pessoas vão fazer uma confusão com isso. Não, o nome verdadeiro seria Jesus, e é Jesus. Agora, essas características, quando fala de Emanuel, ele não está determinando o nome, mas ele está fazendo uma promessa, está dizendo, esse que há de nascer, José, ele vai caminhar dentro dos homens. Durante 33 anos ele vai estar do nosso lado, mas um dia ele vai caminhar dentro de vocês por meio do Espírito Santo. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, a consumação do século. O Senhor diz, eu estou com vocês até o final. Se a gente vai para João capítulo 14, versículo 6, se minha memória não me trair agora, o Senhor vai dizer exatamente isso, prometendo sobre o Espírito que já está com vocês. Ele fala daquele momento que o Espírito não entrava dentro dos seres humanos, mas ele estava com as pessoas, ele caminhava do lado, nessa primeira tradução simples de Emanuel, e ele está dizendo, olha, o Espírito que já está com vocês, ele vai habitar em vós. Olha que coisa linda, ele nesse momento está com vocês, mas ele vai habitar dentro de vocês. Ele está do lado, mas ele vai estar dentro. Essa promessa ela foi feita antes de Pentecostes. Quando a gente chega em Atos 2, você tem o Espírito descendo em forma de línguas repartidas, sendo visto, né, como línguas repartidas como que é de fogo, e vai entrando exatamente para dentro das pessoas, vai entrando exatamente para dentro dos homens, cumprindo-se a profecia de Isaías 7,14, que foi rechaçada, que foi relembrada lá pelo anjo Gabriel, através da promessa dita a José, dizendo o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ou seja, Deus dentro do homem. Então, queridos, todas essas características que nós vimos aqui desse Messias, é de um ser que é extraordinário, singular, que é incompreensível, é de alguém que nós chegamos aqui em conselheiro, que é aquele que determina, que planeja e que executa. Nós vimos o Deus forte, que é aquele que faz por você, ele só quer que você esteja na presença dele. Nós vimos que ele é o Pai da eternidade, portanto acima de tudo, e é antes e depois de tudo, e ele é o príncipe da paz. O seu reinado e a sua paz, ela além de ter aumento contínuo, não terá fim. Olha que coisa linda. Eu quero, através dessa live, que você entenda o poder do nome de Jesus, que você saia muito mais confiante,
muito mais preparado para poder enfrentar as adversidades, enfrentar os problemas e vencer naquilo que Deus tem te colocado para fazer. Essa é a palavra da live de hoje. Eu deixo para o teu coração, que você consiga acreditar no poder do nome de Jesus, que você consiga acreditar naquilo que Jesus já tem feito, porque se nós clamarmos verdadeiramente a Deus, nós veremos os resultados, nós veremos a ação do Senhor em cada causa, em cada situação. Amém? Que Deus te abençoe. Nós chegamos ao final de mais uma live. Orem pelo presbítero Leonardo, ele ainda assistiu uns 2 minutinhos aqui. O pai dele faleceu já agora no início da tarde, né? E que Deus venha confortar o seu coração. Oremos pelos nossos irmãos de Manaus, né? Que estão enfrentando a situação de falta de oxigênio no hospital, né? Virtude aí de corrupção, porque olhando o portal de transparência essa semana, a gente viu quantos bilhões foram enviados para a saúde de Manaus. E quando a gente olha o contraponto disso, as diversas acusações de desvios de dinheiro da saúde feitas pelo governo do estado, né, contra o governo do estado, a gente percebe que infelizmente os homens são maus e ainda conseguem tirar da saúde do povo para poder colocar em suas contas, em seus cofres, para enriquecimento pessoal, deixando o povo morrer à míngua e usando isso de forma política ainda para poder se dar bem e prejudicar alguém de quem não gosta. Então, o que nós faremos pelo nosso cenário político no Brasil? Mais do que a saúde de Manaus é a consequência de um cenário político que tem se desenhado no Brasil e que nós não resolveremos brigando entre si, não resolveremos apoiando esquerda ou direita, não resolveremos brigando por candidato, porque perfeito é só Jesus. Oremos para que o Senhor entre nessa nação e que faça nascer um filho chamado Justiça. Que o Senhor entre com justiça, que o Senhor precisa executar justiça e juízo nesse Brasil. Justiça a favor dos necessitados e juízo a favor daqueles que têm sido opressores dos necessitados. Que independente de para quem você apoia, de em quem você vota, que aqueles que têm desviado da saúde, que têm desviado da segurança, que têm desviado da educação, que eles tenham um encontro com a mão do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando nós retiramos daqueles que necessitam, quando você pega Abacuque capítulo 2, vai ter 9 ais sendo proferidos ali. E esses 9 ais é justamente contra aqueles que tiram o direito do pobre, que tiram o direito do necessitado, que tira daquele que deveria receber. E o Senhor profere 9 juízos em Abacuque 2. E que o Senhor tenha misericórdia no Brasil, diante de tudo que está acontecendo. Mas por nossos irmãos que estão lá morrendo em hospitais, por aquela população simples que não tem nada a ver com a política, são apenas pessoas carentes de saúde, carentes da ajuda de Deus, carentes até mesmo da ajuda do governo nesse momento, que elas recebam o toque, a visita de Jesus, a visita do Espírito curador e consolador do Senhor que sara, do Senhor que cura, e que o cenário político, que elas não dependam disso, mas que elas recebam a cura direta de Jesus, e que assim seja em qualquer hospital, em todo e qualquer hospital, clínica, posto de saúde desse nosso Brasil. Que o Senhor visite a nossa nação, em nome de Jesus. É a minha oração, é o meu clamor, diante de todo o cenário que se desenhou essa semana na nossa nação brasileira. Que Deus te abençoe, fica na paz e até sábado que vem, 17 horas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.